Olá, pessoal. Mais um podcast do Ponto Crítico Academy. Nós somos um grupo de amigos voltados para a educação em saúde, com muita ciência baseada em evidências, tirando mitos e trazendo algumas novidades na área do paciente crítico, do paciente grave. E hoje nós temos aqui um dos sócios da Ponto Crítico Academy, o André Nascimento, que é um grande amigo também. É um fisioterapeuta com formação em área de fisioterapia respiratória, uma grande autoridade. E hoje a gente vai falar sobre uma das áreas que é uma das áreas mais importantes e é um diferencial para o intensivista, para a pessoa que lida com paciente grave, que é a área da assistência ventilatória. É uma área que eu tenho muito interesse, o André é uma referência. Então a gente vai falar sobre assistência ventilatória no paciente grave. Hoje vai ser mais um bate-papo, uma troca de passe aqui e muito mais do que uma entrevista. Então, André, seja bem-vindo. E eu queria já começar te perguntando quais as novidades, o que é que a gente pode pensar que teve novidade nos últimos anos na área da assistência ventilatória no paciente grave? Primeiramente, boa noite e fico feliz por estar aqui no Ponto Crítico e nesse formato. Acho que isso é uma coisa que tende a engrandecer bastante esse cenário de discussão para quem gosta do intensivismo, para quem gosta do cuidado ao paciente grave. Eu acho que isso é muito bacana. E já, sem delongas, indo direto ao ponto, eu gosto bastante quando a gente pensa em novidades e como é que a gente pode estar utilizando essas novidades. Então, a gente vê que já tem alguns anos que a gente teve a cateter nasal de alto fluxo, então a terapia de oxigênio por alto fluxo é uma terapia muito interessante. A gente teve na pandemia uma série de oportunidades de outras terapias, como por exemplo o ECMO. A gente também fala das condutas que antigamente a gente utilizava, que algumas vêm mudando de indicação. A gente tem novos trabalhos que vão fazendo. É aquela história, a gente dorme de um jeito e acorda de outro. A referência, a indicação de ontem muitas vezes não é de hoje. Verdade. E assim, puxando já o cenário, por exemplo, do paciente ventilatório ainda não entubado, por exemplo, o KNAF para mim foi um marcador muito importante. Então, o CNAF, KNAF, não sei como é que em cada região o pessoal chama, ou a terapia de oxigênio por alto fluxo mesmo, que seria uma terminologia correta, né? Mas, assim, trouxe um avanço muito grande, porque a gente trabalhava com recursos, por exemplo, numa situação mais extrema, com uma máscara reservatória não reinalante, que traz uma grande concentração de oxigênio, só que junto a ela já é o oxigênio na sua origem, né, que é o gás frio, seco. Então, a gente sabe que para a via aérea do paciente isso é péssimo. E isso a médio e longo prazo, ali em termos do uso, vai gerando danos que às vezes a gente quer corrigir uma hipoxemia e a gente acaba causando outras situações que vêm a nível colateral ali por conta dessa questão de como o gás se comporta na via aérea. Então, quebra um pouco da fisiologia, né? Exato. A questão da temperatura, umidade. Mas, assim, hoje, de uns tempos para cá, seria um dos maiores avanços. E eu vejo, assim, várias marcas trabalhando em prol dessa terapia. E isso ficando cada vez mais difundido. Mas ainda sinto um pouquinho de dificuldade do pessoal, assim, poxa, em alguns momentos as equipes de indicar ou de saber conduzir, eu vou ajustar primeiro quem, é Isso. FO2, é o fluxo. Então, eu vejo que ainda carece de mais instrução, as pessoas têm que procurar estudar, é aquela coisa, a gente sempre tem que estar procurando se atualizar, mas ao mesmo tempo, às vezes até mesmo para uma terapia como essa, que é mais simples do que a condução de uma ventilação mecânica, a gente tem que procurar melhorar essa estrutura de uso, né? Então, a indicação, sempre a gente fala das indicações das coisas, e a indicação até mesmo da titulação dessa oxigenoterapia, ela é uma coisa que tem que ser bem, bem debatida. E hoje ainda a gente sente falta de, na ponta ainda, os profissionais estarem bem alinhados, afinados para conduzir isso da melhor forma possível. Mas você tem visto muito o uso? Qual é a sua opinião aí, agora devolvendo a bola? Então, assim, eu acho que a minha impressão é que a cânula nasal de alto fluxo, ela veio para substituir um paciente que precisaria antigamente de
máscara não renalante com reservatório, porque ela vai conseguir te dar uma FO2 alta e com ganho de um fluxo de até, dependendo do device que você vai ter, até 60 litros por minuto. E um ar aquecido, né? Uma combinação aquecida. Lembrando que eu sempre fiquei muito preocupado com o uso de uma cânula, de uma máscara não renalante, porque eu entendo que um paciente que está em uso de uma máscara não renalante, ele não tem mais nenhum step para subir que não seja ou uma VNI ou até mesmo uma intubação orotraqueal. Sim. Se ele precisa de quase 100% com a máscara não renalante, isso daí, a não ser que algo muito extraordinário esteja sendo feito clinicamente, esse paciente precisa, ele vai precisar de uma ventilação invasiva, seja ventilação invasiva por tubo ou por interface por máscara. A cânula nasal, ela veio como uma tentativa de se somar, é mais um dispositivo. Existe um problema sério que é a disponibilidade do recurso. Exato. Existem dispositivos comerciais entrando aí no mercado e existe uma dificuldade também, como você falou, que essa é uma das missões da gente, da Ponto Crítico Academy, que é mostrar como se faz. Então, uma coisa que eu acho que a gente pode falar, se você puder explicar para o pessoal, dar uma relembrada, como é que se ajusta, qual é a ideia da cânula nasal de alto fluxo? Você mexe primeiro na FO2, você mexe primeiro no fluxo, quais os objetivos da cânula nasal de alto fluxo? Depois a gente vai seguindo como se o paciente fosse piorando até intubação e eventualmente... Cara, o que a gente observa é que às vezes o pessoal coloca a cânula e a intenção da cânula, toda terapia de oxigênio ou terapia que a gente é manter a meta de saturação do paciente, mas a gente observa o seguinte, que às vezes o pessoal está preocupado em reduzir o fluxo e esquece do comportamento Exatamente. da toxicidade do oxigênio. Exatamente. Então, o oxigênio em doses elevadas, ele vai trazer um dano para o paciente. O KNAF ele tem um benefício excelente, principalmente no que diz respeito ao controle da umidade, porque ele mantém a depuração. Então, assim, se a gente for lembrar ali daquelas, vamos dizer assim, defesas pulmonares, né? A gente tem a segunda defesa pulmonar, que é a escada mucociliar, onde o muco, ele precisa manter uma reologia ali, onde o muco ele tem que ter uma temperatura adequada, Isso. um padrão de umidade, porque senão você começa a ter acúmulo, você começa a não conseguir deslocar essas secreções. Então, pensando em criar um ambiente ideal para você oxigenar o paciente, você tem uma terapia de alto fluxo que gera esse benefício de uma forma muito expressiva. Porém, isso seria o ideal, mas às vezes as pessoas estão tão preocupadas em talvez reduzir o fluxo que esquecem que muitas vezes o objetivo dessa terapia é, através do fluxo, eu conseguir utilizar menos oxigênio. Então, assim, já puxando o gancho vamos desmamar primeiro o oxigênio e depois a gente faz o desmame gradual do fluxo. E aí, às vezes, infelizmente, tem paciente, e isso acontece também, que a gente vê o paciente tendo dificuldade com aquele fluxo mais alto, ele fica incomodado. Uhum. A gente tem limitações do uso do fluxo, porque às vezes o paciente não tolera. Mas, de uma forma geral, isso não é comum para todos os pacientes, mas muitos profissionais ainda seguem tendo preocupação em reduzir o fluxo logo. E esquecem desse porém, que ali aquela terapia tem que ajudar a reduzir o quanto você está utilizando de FO2. E de uma maneira bem ampla, hoje a gente vê essa terapia muito difundida em, por exemplo, instituições privadas, mas ainda com essas limitações, e às vezes em instituições públicas que tem muitos pacientes com esse perfil, e em muitos casos dela ainda não se tem essa terapia. Então, eu acho que hoje carece de implementação no sentido amplo. Então, assim, tanto na rede particular como na rede pública, deveria ter o uso dessas terapias
Até porque ajudaria a diminuir essas complicações. Por exemplo, em alguns hospitais públicos a gente não tem uma terapia de alto fluxo, e aí o paciente que tem uma dependência maior de oxigênio, Isso, ele fica numa não reinalante lá por bastante tempo, isso. sofre as complicações de prejudicar toda essa questão da depuração, começa a fazer rolha de secreção por não ter uma Atelectasia. depuração adequada, atelectasia, e muitas vezes esse paciente que teria muitas vezes uma chance de evoluir para não intubação, ele acaba evoluindo para Isso. intubação, porque o manejo, infelizmente, não é o mais adequado, porque você não tem manejo de temperatura e umidade ali Isso. na não reinalante. Ela é ótima para resgate ali, mas por curto prazo. Isso. A longo prazo, ela é bem danosa. O que eu vejo nesse uso mais inadequado é exatamente esse descompasso da FO2 com o fluxo. Então, só como dica, é uma cânula nasal de Nasal. alto fluxo. Então, a gente vai privilegiar o fluxo. Lógico que no início o paciente muitas vezes está desaturando, o paciente está hipoxêmico, você vai aumentar a FO2, vai aumentando gradativamente o fluxo até 60 ou até o quanto o paciente tolera, e aí você vai reduzindo a FO2, e à medida que o paciente vai tolerando, você vai medindo pela saturação ou vai medindo pelo ROX, o paciente vai melhorando o padrão ventilatório. Um dos parâmetros que a gente tem que avaliar é a frequência respiratória, né? É diminuir o trabalho respiratório. À medida que isso vai acontecendo, você vai diminuindo o fluxo até conseguir desmamar. Então, isso o paciente está recebendo o tratamento da doença de base, o paciente está recebendo uma terapia que o nosso objetivo final é diminuir o trabalho, né? E isso não há nenhuma redução do trabalho quando a gente usa uma máscara não reinalante, a gente só resolve a hipoxemia, né? E aí vem uma outra pergunta, né, para você. Comparando aí cânula nasal de alto fluxo, VNI, que essa a gente tem, não vou dizer que todo mundo sabe usar, porque você sabe que Cara, nem todo mundo sabe, mas quando que eu usaria uma, quando que eu usaria outra, e quais as indicações precisas da ventilação não invasiva? Cara, aí você entrou num ponto bem interessante. Porque hoje eu vejo que existe muito esse um versus outro. É, E por que a gente não para um pouco desse um versus outro e um com o outro? Então, às vezes, por É. exemplo, tem aquele paciente de VNI que tem uma indicação clara por um resgate de um DPOC. Uma indicação muito, muito boa. Só que ele é um paciente que, por um fato, ele responde muito bem, só que ele não vai ficar ali 24 horas na terapia da VNI. E ele é um paciente que ele ainda está precisando de manter um nível de O2 ofertado um pouco mais alto. Vamos lá, 60, 50. Mas a gente vai manter esse paciente em que ferramenta? Às vezes vai ser mantido ali no Aventure, que muitas vezes mantém também aquele padrão de ressecamento. Se a gente for observar, dificilmente a gente vê nas instituições a Aventure sendo montada da forma completa, que seria com um sistema ali de macronebulização para manter ajudar naquele aquecimento. princípio de Bernoulli ali do arrasto, de ter algum gás com aquecimento. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê aquela Venturi pura e simples no O2, aí faz VNI, depois põe no oxigênio. Pô, e o paciente, por exemplo, com um DPOC, por que não agregar isso? Ele é um paciente que já tem dificuldade de depuração, Uhum. porque ele já tem uma arquitetura difícil. Então, se você usa uma terapia que favorece e depois uma terapia que, no caso, que favorece a manutenção da umidade, da questão vamos dizer assim, da reologia do muco, em ficar fácil de ser deslocado, e aí você vai para a VNI, que é uma terapia que tecnicamente expande, faz esse paciente descansar sua musculatura. Então, assim, DPOC, uma indicação muito boa, mas por que a gente tem que pensar separado se a gente não pode pensar junto por conta dos benefícios dessas terapias? Então, às vezes a gente vê o paciente, não, ele está fazendo VNI e está respondendo. E aí, na hora de voltar o paciente para uma oxigenoterapia, a gente peca e quer voltar Exato. esse paciente para uma terapia que muitas vezes está piorando a depuração. Outras situações que a gente tem, por exemplo, edema agudo de pulmão. Nesse Isso. caso, a gente não tem muito o que discutir. Um edema agudo de pulmão, VNI, é clássica. CEPAP,
pressão positiva, até que as condutas médicas ali vão conseguir fazer com que esse paciente seque, vamos dizer assim, não fique com aquele pulmão tão encharcado. Isso. Mas se porventura ainda assim esse paciente estiver precisando, ele pode fazer um tempo mais estendido de VNI, que é outra discussão que a gente entra. Que aí a gente tem aquela coisa de, VNI só pode ficar 2 horas. Se o paciente não ficou 2 horas, ele não respondeu. Não, pelo contrário. Se ele ficou 2 horas... se ele respondeu em 2 horas. Exato. Se ele respondeu, continua. Exato. E o que me impede de eu fazer VNI por mais tempo com esse paciente? Então, às vezes, é estratégia. Então, poxa, é um paciente que respondeu super bem a essa terapia. Lembrando, a VNI não vai curar nada. É uma terapia ponte, você vai ganhar tempo. Então, poxa, ele respondeu super bem em 2 horas, mas ele ainda está precisando de pressão positiva. Então, vamos ter estratégia? Vamos trocar a interface para que ele não lesione o rosto, não tenha algum incômodo maior. E aí a gente ganha mais tempo para o médico também fazer outras aplicações. Porque, por exemplo, vai fazer o Lasix, vai controlar melhor a pressão. E às vezes isso tudo a gente não vai conseguir fazer esse paciente entrar numa plataforma de regularidade dentro de 2 horas. Exatamente. Às vezes o paciente precisa de tempo. Isso. E essa estratégia do uso da VNI. Às vezes, o KNAF, nesse cenário, a gente não tem nenhuma evidência que chegue a cutucar a superioridade do CPAP. Isso. Mas, de um modo bem importante, a gente sempre tem que lembrar do que é o benefício do KNAF, de quais são os pacientes que têm esse benefício. Então, DPOC tem uma indicação muito boa. Paciente com um edema agudo é outra indicação muito boa. E aí a gente tem alguns pacientes que não têm evidência e que mesmo assim, ainda assim, a VNI é praticada. Por exemplo, um paciente asmático, o pessoal, em alguns casos, faz o uso da ventilação mecânica não invasiva, mas não acreditando que a VNI vai conseguir resgatar alguma coisa, mas sim, por exemplo, para conseguir fazer efetivamente, talvez o broncodilatador a fim de evitar uma intubação. Mas não é o ponto, não há evidência de que a VNI, nesse caso, vai ajudar. Então, assim, a gente precisa titular melhor as indicações, já tem muita referência falando principalmente de DPOC, edema agudo de pulmão, KNAF vem, vamos dizer assim, não é aquele cavalo azarão que está vindo correndo por fora, mas está começando a entrar no cenário já há algum tempo e a gente precisa melhorar as nossas referenciações, esse trabalho conjunto, às vezes pensar que o é um é outro, acho que talvez isso é uma coisa que deva ser deixado de lado e pensar que elas podem se beneficiar trabalhando em conjunto. Acho que hoje a minha tendência maior é essa. A gente tem 2 comentários aí no que você falou. A gente fez muito isso no COVID, né? Então, realmente o paciente às vezes precisava de pressão positiva. A gente conseguia isso, mas dificilmente um paciente consegue ficar 18, 24 horas em VNI. E a gente alternava VNI com KNAF, ou CNAF, como queira. E a resposta parecia, não temos uma evidência sobre isso, mas parecia boa. Me parece meio lógico somar as terapias e não disputar uma terapia versus outra. Mas ainda assim, do ponto de vista científico, a gente tem que testar uma terapia e a gente tem que testar uma terapia comparando-a com o padrão ouro. Sim. Então, foi publicado agora no final de 2024, outubro, novembro, o estudo Renovate que a gente participou, estudo brasileiro, muito grande, publicado no JAMA, vale a pena dar uma olhada, eu vou botar as referências na descrição do vídeo. E o Renovate, ele avaliava, comparando a cânula nasal de alto fluxo versus VNI e a VNI por 24 horas, ou o máximo de tempo possível que o paciente conseguisse ficar. E foi estratificado por grupos, um estudo foi avaliado por grupos e houve achou o seu ponto de não inferioridade, que era o objetivo, em alguns grupos, e aí vai ter uma nova fase do estudo para avaliar até mesmo se há superioridade em alguns dos grupos. Mas, para quem quiser dar uma olhada, é muito interessante ver no suplemento e nos métodos desse estudo como que era feito a implementação da estratégia da cânula nasal de alto fluxo e como que era feita a estratégia da VNI, porque ali a gente consegue ver
com todo o critério de um estudo científico e de altíssima qualidade, parabéns ao Israel Maia, que é o primeiro autor, a gente consegue ver ali como que é o estado da arte da aplicação. Como é que eu vou saber o que tem que ser feito? Como que tem que ser feito? Ali tem no protocolo, na metodologia, toda a sequência. Eu aprendi demais quando a gente participou, como utilizar ter o melhor benefício da cânula nasal de alto fluxo e como ter o melhor benefício da VNI. E eu acho exatamente isso. Acho que a gente, se aplicar adequadamente, a gente vai ter benefício nas metodologias, mas principalmente a gente tem uma questão metodológica que a gente precisa comparar um contra o outro. Existem alguns trials que comparam os 2 versus 1. Eu acho estranho, mas é uma comparação. Mas o que parece muito bem estabelecido hoje é que a cânula nasal de alto fluxo é superior. Isso já está muito bem estabelecido, ela é superior à máscara não reinalante. E outra coisa que tem cada vez mais trials mostrando, cânula nasal de alto fluxo ou VNI, mas muito cânula nasal de alto fluxo como um facilitador para a extubação do paciente que tem risco. Então, é o paciente que passa é intubado e ele passa nos testes, mas é aquele paciente que tem fatores de risco para falha. Paciente DPO-cítico muito grave, um paciente que tem uma doença pulmonar prévia muito grave, esse paciente, ele provavelmente vai se beneficiar bastante de uma terapia de facilitadora. A gente já tinha essa informação com VNI no passado e hoje a gente sabe que cânula nasal de alto fluxo, ela é muito boa nesse cenário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os ajustes da VNI. A gente falou um pouquinho sobre a cânula nasal. Você chegou a citar aí como que é no edema agudo, mas qual a diferença? Porque tem uma briga comercial para quem está nos ouvindo ou assistindo. Os nomes dos métodos, eles têm tem muita coisa que é nome de marca. Então, tem algumas coisas que são marca registrada, BIPAP, por exemplo. Então, quando você fala BIPAP para uma pessoa, ela pode entender uma coisa e outra pessoa, a mesma palavra pode significar um outro sentido. Então, explica para o pessoal. Cara, o grande interessante desse ponto aí que você está tocando é, por exemplo, tem uma grande discussão, o tal do efeito da PIP, né? Todo mundo fala assim, não, mas a VNI gera PIP. Então, tem alguns trabalhos que citam que se o paciente estivesse com a boca fechada, num cenário ótimo e tal, tem um efeito de pressurização. E aí, tanto é que tem alguns nomes, tipo, se eu não me engano, High VNI, que algumas marcas denominam. Porque seria uma VNI de alto fluxo, só que com efeito de pressurização não tão preciso quanto uma VNI que é um sistema fechado, acoplado. Então, assim, para mim, eu penso assim, pressurização efetiva, VNI, a gente consegue. Mas uma oxigenoterapia com um fluxo que vai ajudar na depuração, melhorar o CO2 do espaço morto, até tem uma diminuição do trabalho respiratório e tudo mais, o Senaf, ele é brilhante. Acho que é uma terapia que ele veio para ficar e não há mais espaço para isso não acontecer. Acho que tem a questão de custo, que ainda pesa, então por isso que a gente tem que titular bem para quem a gente vai estar indicando. Mas, por exemplo, não há como comparar. Porque, por exemplo, em alguns cenários, a gente precisa de uma pressurização efetiva, que é, por exemplo, o paciente com edema agudo de pulmão. Isso. Então, isso para mim não tem muito o que contestar, está bem evidente. E hoje, se a gente for observar, o que ainda fica de lacuna, você já bateu, e eu realmente não gosto, particularmente, se eu tiver no serviço disponível um catéter nasal de alto fluxo, em detrimento de uma máscara reservatória não reinalante, eu vou olha, esse paciente tem uma perspectiva de usar por um curto período de tempo, beleza. Pensando em relação custo-benefício, a gente pode optar por uma não reinalante. Mas,
Fora isso, se é aquele paciente que está num quadro que tem um período de agudização, que ele tem uma perspectiva de ficar mais que 12, 24 horas, esse paciente eu não opto por uma não renalante, sendo que no serviço dispõe de cateter nasal de alto fluxo. Até sem contar os outros benefícios. O paciente consegue se alimentar muito melhor, Sim. não interrompe a terapia, você não fica... Você já viu aquela cena? O paciente tira a máscara, aí dá 2 gafadas, fica com falta de ar e volta. Espera. A saturação vai lá vai embaixo. lá embaixo e tal. Isso é Aí terrível. E às vezes a família tá também no leito acompanhando e sofre com aquela alteração dos números. Mas isso é normal, pode comer desse jeito e tal. Isso é ruim. Ali não, a gente mantém a estabilidade. Parece até que a gente está fazendo propaganda do cateter nasal de fluxo, mas não é, porque realmente tem seus benefícios. Eu acho que isso são o louro da terapia. Mas a VNI, propriamente dita, ela tem essas limitações. E para mim, a arte da VNI em relação à programação a gente talvez veja em muitos cenários aquela correria de plantão. Então, coloca a VNI num paciente, acoplou a máscara ali e saiu, teve que atender outro paciente. Então, infelizmente, acho que para uma VNI dar certo mesmo, a gente tem que acompanhar ali o paciente naquele primeiro momento. E aquele primeiro momento, às vezes, até que você conseguir ajustar o paciente dentro da terapia, vai ali alguns minutos ou até mais tempo. Por quê? Primeiro, o paciente pode ter um pouco de claustrofobia do uso da máscara. Isso. E aí, às vezes, o tipo de interface. É bom ter recurso de ter mais de um tipo de interface para que você fale, olha, seu fulano, dona Beltrana, a gente vai utilizar isso aqui, ó, é como se estivesse dentro de um avião, a gente vai usar aquela máscara, vai sentir um gás que vem, vai te ajudar, não se preocupa, a gente consegue ajustar. Eu vou te perguntar se está rápido, se está devagar, se está confortável para você. Tem que ficar do lado do doente, né? Mas para isso funcionar, tem que ficar ali do lado. Esse ajuste fino, a gente tem gráficos no ventilador, nos equipamentos que ajudam a gente a tomar essa decisão. Isso. E o feedback do paciente também. Isso. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. O pessoal quer chegar e colocar PIP de 8, PEN de 10, um exemplo. E às vezes esse paciente, ele tem uma obstrução que só um pouco de PIP que você dá para ele arma esse pulmão e ele não precisa de tanto delta. Então você deu ali 5, 7, 8 de PIP, já armou o pulmão desse paciente, que a obstrução dele é justamente porque a arquitetura dele desmorona. Então você armou o pulmão. E um paciente com alta complacência. Pois é, desobstruiu o pulmão, diminuiu o trabalho respiratório e ele tem uma dificuldade de exalar. E se você der um delta muito grande para ele de pressão de suporte, esse paciente vai se afogar. E às vezes você reduz, você usa ali 2, 3 de pressão de suporte, o paciente dorme. Mas para isso acontecer e você conseguir chegar nesse ponto de ajuste, você tem que conversar com o paciente. Não é só colocar máscara e esperar que Receita de bolo não existe. Receita de bolo não existe. Cada paciente vai ter um parâmetro e você vai ter que conversar com o paciente, olhar para o ventilador, ver se aquele parâmetro se adequou, se o paciente está apresentando sinais de conforto. E só depois eu posso sair do leito. Isso. E não simplesmente coloquei a máscara, fixei, beijo, tchau. Daqui a 2 horas eu volto, 30 minutos eu volto, ou se o ventilador alarmar. Então, acho que para o cenário dar certo, a gente tem que também querer fazer com que ele dê certo. Então, a gente tem que estar ali presente. Então, cuidar dá trabalho. Dá. Mas, ao mesmo tempo, também é muito gratificante você ver que você conseguiu resgatar aquele paciente daquela situação de desconforto. E, por exemplo, eu já tive pacientes, meu filho, você quer vir fazer aquela máscara de novo? Não, pelo amor de Deus, eu não aguentei não. Falei, vamos tentar de uma forma diferente? Eu vou conversando com a senhora vai me dizendo quando tá bom. E eu vou mexendo aqui para ajustar. A senhora me diz, tá bom? Tá bom. E aí foi aquele paciente do DPOC, esse exemplo que eu dei, que a gente conseguiu com parâmetros mínimos ter uma resposta excelente. E a gente estava insistindo em parâmetros altos antes. Então, isso ajuda bastante. Então, acho que a condução dos parâmetros, assim dizendo, ela vai muito de paciente para paciente, mas a gente precisa entender que isso... Se você não parar para olhar para o paciente, não vai acontecer. Você não vai, é o que você falou, você não vai botar o protocolo, sabe aquele protocolo que saiu no estudo tal? Ele é uma sugestão inicial. Isso. E depois você vai ter que ajustar aquilo muitas vezes para seu paciente. Então, assim, é difícil. E isso a gente tem que mudar na cultura dos atendimentos de uma forma geral. Eu acho que hoje está tudo... Tem muita coisa que está muito corrida. Mas a gente pode pensar dentro da área da saúde, a gente fala tanto de humanização. Isso é humanização. É você parar e cuidar, de fato. Acho que isso que é o legal. E ver essa resposta acontecendo porque você parou e cuidou. É totalmente diferente, né? Quando você tem uma
é nítido quando para e fica do lado do paciente, vai titulando ao lado do paciente, porque você imagina o seguinte, o paciente tem uma insuficiência respiratória, mesmo quem não é claustrofóbico vai ficar agoniado de botar uma máscara No seu rosto. sem um aviso prévio, sem uma conversa. Então você coloca aquela máscara no rosto e logo a seguir você sai dali, não dá tempo para adaptação e o paciente vai falhar. E eu acho que. E aí, vamos seguir, né? O paciente falhou, Nem sempre vai responder, nem né? sempre vai responder. Então, falhou. O que que a gente tem de novidades na assistência ventilatória nessa falha? Então, acho que a gente tem que ter critérios de falha. Me fale aí. Não, acho que os critérios de falha que o pessoal fala assim, a não resposta é o paciente que não reduz o esforço, que mantém o volume minuto alto, Uhum. que mantém aquela, mesmo na dependência de valores de pressão muito elevado, a gente vê que esse paciente ele teve uma pequena resposta a ponto de manter sempre frequência respiratória, a musculatura acessória muitas vezes não respondeu. Então, assim, beleza. Mas esse paciente vai acontecer e às vezes vai ter esse paciente que chegou nesse cenário e a gente não vai nem ter tempo de fazer VNI. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, partir para a intubação. Mas hoje, toda intubação, eu até gostaria de puxar esse gancho, ela é uma intubação emergencial? Nem toda, Nem né? toda. Ela é prevista às Na vezes. UTI Muita, tem um cenário, por exemplo, paciente neurológico não é emergencial. A gente tem que entubar, mas não é. Então, hoje, nesse cenário, por exemplo, já puxando o gancho da indicação, eu penso assim, a gente hoje tem várias oportunidades de até implementar uma ventilação mecânica invasiva melhor. Por Uhum. exemplo, não é coisa nova, mas não é em todo lugar que a gente vê o uso. Por exemplo, toda vez que você entuba um paciente neurológico, muitas vezes você não está com expectativa de tirar esse paciente em 2 dias, 3, muitas Sim, vezes. Então, por exemplo, o uso do tubo com sistema de aspiração supracuff isso, ajuda a diminuir complicações da pneumonia associada à ventilação isso. mecânica. Então, hoje, por exemplo, não está bem enraizado em todos os serviços. Tem muitos serviços que seguem essa prática, Exato. mas infelizmente nem todos observam isso. E isso, para impacto de qualidade, até mesmo de indicadores da instituição Isso. e na verdade, para o paciente, né? Porque todos esses indicadores da instituição, eles falam de uma qualidade assistencial voltada para o paciente. Exato. Então, assim, hoje a gente vê que tem várias condutas que podem ser tomadas. E partindo para a ventilação mecânica, eu vejo assim que talvez muita gente gosta, gente, do tema. O tema é bacana para quem Isso. gosta de estudar, mas a gente sabe que infelizmente para isso acontecer alguém precisou estar ali. É. E aí quem gosta está estudando para melhorar a vida de quem está passando por aquilo ali. E assim, hoje a ventilação mecânica, ela não é uma terapia curativa. Como a ventilação mecânica não invasiva, ela também não é uma terapia curativa, como também o KNAF ele não é uma terapia curativa. São terapias pontes, onde a gente ganha tempo para que o paciente ganhe tempo de resolver a patologia, ou pelo uso da antibiótico terapia, ou por outras Isso. medidas. Então, assim, hoje, quando a gente entra na seara ventilação mecânica, eu acho que a gente tem que ter, alguns trabalhos já trazem isso de forma muito bem enraizada. Se o paciente entrou em ventilação mecânica, tenha 3 pilares ali de observação para esse paciente. Primeiro ponto, segurança. Então, Perfeito. o seu paciente é uma terapia que não cura nada e pode ter uma série de complicações associadas. Isso. Então, segundo ponto, conforto. Então, esse paciente tem que estar seguro e confortável. E o terceiro é o tal do desmame, né? A liberação da ventilação mecânica. E aí a gente sempre fala aquele clichê, né? Quando é que eu penso no desmame? Assim que eu intubo o paciente. Então, o paciente foi Exatamente. entubado, eu tenho que procurar a janela de oportunidade segura e confortável para que o desmame aconteça. Isso. Então, hoje a gente vê uma série de recursos para a condução da ventilação mecânica acontecer, desde monitorização, e aí hoje a gente cada vez mais vem falando de menos situações invasivas, tipo gasometrias
a gente, eu tinha, ainda tenho a sensação que a gente pede muito mais gasometria do que realmente é necessário. Sim. A gente tem boas ferramentas, tanto o oxímetro com a ferramenta básica, não invasiva, como, por exemplo, o capnógrafo, que às vezes eu vejo que ele é subutilizado e, quando utilizado, ainda muitas vezes não é utilizado da forma correta. Isso. Então, toda a ferramenta, até mesmo o próprio ventilador, é um exemplo que eu sempre trago para as pessoas. Pô, quando você vai checar, o paciente lá está com uma pressão arterial invasiva, com a PAI, e ele está lá monitorizado, está online. Você tem que zerar, né? Para você confiar naquele valor de pressão que está aparecendo, você tem todo um rito de checar se tudo aquilo tá bem zerado, se está bem programado, né? Uhum. E por que com a ventilação a gente não tem que checar se o ventilador foi testado, se não está tudo muito bem programado, e até com o capnógrafo também se foi zerado, calibrado, para eu confirmar e confiar naquelas informações. Então, hoje, todos esses ritos parece que ficaram um pouco de lado, não sei, e todo mundo está preocupado mais na ventilação somente protetora, e o básico, que é como começar isso da forma correta, às vezes o pessoal deixa, não é que deixa de lado, mas às vezes que eu vejo que não dá a devida atenção. Exato. Mas eu concordo com você. Eu acho que a gente tem um cenário em que algumas etapas foram puladas. Então, algumas pessoas com um excesso de trabalho, talvez, ou com uma dificuldade, porque não é um tema simples. Não. Né? Então, demanda muito estudo, mas coisas bem básicas que a gente que lida com isso é especialista, a gente sabe, como você testar um respirador, você preparar um capnógrafo adequadamente, você avaliar adequadamente se a curva da pletismografia, ou seja, a curva da saturação está adequada. E aí você entender que, mas o capnógrafo tem uma margem de erro. Tem, mas a gente pode calibrar, e a gente sabendo essa margem de erro, a gente vai saber qual é o gap e a gente vai conseguir calcular. E aí a gente não vai precisar ficar pedindo gasometria o tempo todo. Mas eu quero saber a PO2. Para quê? Para que você quer saber a PO2? A PO2 serve simplesmente não, tem várias funções, mas no dia a dia a gente usa a PO2 para classificar o paciente, se o paciente tiver SARA, para classificar o paciente e pronto. E depois a gente pode usar para estabelecer alguns tratamentos. A gente vai chegar lá, algumas modalidades de tratamento. Mas é extremamente importante todo mundo entender que a ventilação mecânica, como você falou, ela não cura nada. É igual diálise. Diálise não cura nada. No paciente crítico, a diálise mantém o paciente vivo enquanto a gente vai tratando para esperar o rim recuperar, ou se ele não recuperar, ele vai cronificar. Mas ela, de fato, não tem poder. Tem até algumas coisas. A diálise pode tirar alguns em caso de intoxicação, mas são situações incomuns. Se for uma diálise por insuficiência renal aguda, ela não cura o rim. Ela mantém o paciente até o rim recuperar. A ventilação é a mesma coisa, ela não cura o pulmão. Agora, uma ventilação mecânica ou até mesmo uma VNI mal aplicada, ela destrói o pulmão. Sim. Então a gente tem, e isso é um orgulho a gente falar que nós somos brasileiros, provavelmente os melhores trabalhos em ventilação mecânica são da nossa terra, Brasil. Então, o grupo da USP, professor Marcelo Amato, professora Carmen Barbas, pessoas maravilhosas, revolucionaram a forma como nós fazemos ventilação mecânica no mundo. E aí nós entendemos exatamente essa palavra, esse termo, é uma ventilação protetora. A gente vai manter o paciente ventilando de uma forma protetora para evitar novas lesões. Lembrando que uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica ou pela doença de base, ela vai gerar problema em outros órgãos à distância, tem muita evidência disso. Sim. Problemas neurológicos, problemas renais, problemas hepáticos, hemodinâmicos. Então,
o pulmão, assim como ele sofre alterações de uma pancreatite, por exemplo, um funcionamento inadequado da ventilação mecânica no pulmão vai gerar lesões neurológicas, cardíacas, hemodinâmicas e por aí vai. Então a gente tem que ter isso muito em mente. E aí, se a gente fizer essa ventilação mecânica protetora, ou seja, segura, se nós dermos conforto para o paciente, não significa sedar. Isso é um outro paradigma. Então, quando eu comecei a fazer medicina intensiva, foi nesse século, tá, galera? Quando eu comecei a fazer medicina intensiva, o padrão, eu chegava na UTI, eram todos os pacientes muito sedados e alguns bloqueados. Então, era uma sedação extremamente pesada. A gente tinha uma mão extremamente pesada. E no ano 2000, um estudo muito interessante do John Kress, ele mostrou que uma estratégia, e foi o primeiro, mas tem vários depois, inclusive dele, também outros, publicado na New England, ele mostrou que uma estratégia de desmame diário, interrupção diária da sedação, diminui tempo de ventilação mecânica, diminui complicações, não está comprovado redução de mortalidade, mas provavelmente, se a gente aumentasse o N dos pacientes, provavelmente reduziria a mortalidade. Então, de tal forma que hoje, nós podemos sim manter um paciente, desde que guardado um conforto com, por exemplo, opioide ou drogas que reduzam o limiar de dor, por exemplo, dexmedetomidina, que é o nome comercial é o Precedex, ou o uso muito frequente agora de ketamina. Nesse cenário, a gente pode manter o paciente despertável, com RAS 0 a -1, -2, interagindo com a gente e uma ventilação espontânea. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Porque eu costumo dizer para os familiares, nesse caso, porque o paciente está entubado, a gente precisa basicamente de 3 coisas para extubar um paciente. A gente precisa de nível de consciência, tá? A gente precisa de força muscular, ele tem que ter força para ventilar e ele tem que ter uma troca gasosa adequada. Então, aí é parênquima, né? Se nós sedarmos o paciente, eu já perco esse primeiro ponto. E com o passar do tempo, eu vou perder também a capacidade ventilatória do paciente. E com o passar do tempo, um risco maior ainda de ventilação associada a pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu estou na contramão do que eu quero. Exato. Então, o que eu quero? Eu quero repousar esse pulmão, diminuir a lesão desse pulmão e tirar o ventilador o mais rápido possível. Eu tenho que diminuir sedação nesse paciente. E se for sedar, tentar utilizar um padrão de drogas que não acumulem tanto no paciente. Como, por exemplo, o uso de benzodiazepínicos está relacionado a um grande número de complicações, tanto relacionadas na ventilação mecânica como delírio. E aí, ok, nós entubamos o paciente, nós colocamos em ventilação protetora, mas sim, nós fizemos uma gasometria, esse paciente tem... Precisa. Só não precisa tanto. Eu tive um caso na época do Covid, um colega que eu gosto muito, depois falou, Biondi, entubei o paciente. Eu, tá bom, vai tomando conta dele aí, vai ajustando. Aí, vendo não sei quantos pacientes, chego lá no leito dele de tarde, ele tava suando, falei assim, toma aqui, cara, depois 7 gasometrias num período de 2 horas. Uau, exatamente, uau. Então, assim, não é necessário. Hoje a gente consegue fazer isso muito bem com o oxímetro de pulso e um capnógrafo. A gente precisa da gasometria em alguns pontos, mas vamos lá, a gente entubou esse paciente tinha uma insuficiência respiratória por uma pneumonia, por exemplo, e a gente está vendo esse paciente deteriorar, esse paciente, o padrão ventilatório dele de mecânica e o padrão de troca gasosa tá ruim. E aí, o que eu tenho a fazer? Leia o meu pensamento, querido André.
A gente tem uma série de estratégias dentro da ventilação mecânica e, assim, hoje, vamos dizer assim, muitos serviços, muitas pessoas, eles trazem hábitos, não porque aqui se faz assim, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, aqui tem manobra de recrutamento, tem titulação da PIP, tem pronação, tem ajuste da driving pressure, manter volume corrente dentro do parâmetro. Mas a grande questão é, por exemplo, até ECMO lá na frente. Isso. Mas em quanto tempo eu preciso para chegar a observar todas essas condutas e ver que o paciente não respondeu? Então, por exemplo, não, pessoal, olha, o paciente evoluiu com essa pneumonia, evoluiu com esse padrão ruim, evoluiu com um padrão de SARA. E aí acabou sendo entubado e segue deteriorando como você deu o quadro dele. Então, primeiro ponto, organizamos, conhecemos esse pulmão, olha, esse paciente realmente, a gente acabou de evidenciar aqui, está com complacência baixa, coletamos a gasometria, está com uma relação, sei lá, menor que 150, fizemos um ajuste da PIP e ainda assim, ele está ventilando protetoramente, com driving pressure adequada, ali menor que 15, volume 6 ml por quilograma de peso e ainda assim ele não respondeu. Ele está vindo retendo CO2. Mas eu vou fazer vias de advogado do diabo. Mas esse paciente não está com relação abaixo de 150, ele estava com 200. Mas nas próximas 6 horas, a relação dele caiu para 170. Isso. E ele piorou um pouquinho a driving pressure, Quase um nunca ponto. vejo isso. E aí esse paciente piorou um pouquinho a driving pressure e tudo. Esse paciente está em curva de piora. Isso. Então, se a gente for até observar os próprios ventiladores, ele tem evolução. Se você usar toda a performance que um ventilador hoje ele consegue te dar, ele tem evolução de tendência. Isso. E ele está te mostrando a curva que esse paciente está apresentando. Ele está em queda. Então, quer dizer, eu só vou precisar, eu tenho que esperar a relação dele, muitas vezes, cair abaixo de 150, Nossa. sendo que ele já está em estratégia de hipercapnia permissiva, porque ele já estava retendo CO2 para tentar manter uma ventilação protetora. Então, quer dizer, eu só posso pensar em pronar ele quando ele tiver com uma relação abaixo de 150? De forma nenhuma. Então, assim, hoje, se a gente for voltar lá para as aulas de fisiologia pulmonar, a gente sabe que é muito importante entender que hoje o posicionamento ele é muito importante na redistribuição do gás e do sangue. Isso. Então, a relação ventilação-perfusão, ela tem muita correlação com as zonas, as famosas zonas de West. Exato. E quando você muda o paciente de posição pensando na pronação, você está mudando essas zonas de West, você está redistribuindo tanto ventilação como perfusão. Uhum. E aí, eu puxo aquele raciocínio lá, por exemplo, da pronação. Que antigamente, quando é que a gente pronava? Ixi, era em último caso. Eu digo porque eu já vim de serviços que praticaram isso. Então, o paciente ficava grave, aí recrutava. Isso. Aí, qual era a orientação que eu recebi? Olha, esse paciente tem que ser recrutado de novo à tarde. Falei, mas ele já não respondeu de manhã. Isso. Não, mas é porque o protocolo é assim. E às vezes a gente escuta isso. E isso é ruim, porque eu entendo que se a gente já fez uma coisa que não deu certo, por que eu tenho que permanecer nessa coisa que não deu certo? E aí, a gente muitas vezes deixava para pronar esse paciente tardiamente. E a gente falava, tá vendo aí, pronou e nem respondeu. Só que os próprios trabalhos de prona, eles mostram o seguinte, que antes isso era feito de forma de resgate, lá no final, e a prona, quanto mais precoce, não é prematura, não é eu indicar antes da hora, mas você está vendo que o paciente tem uma relação abaixo de 150 ou ele está em curva de deteriorização, você vai falar o seguinte, poxa, eu tenho que esperar ele ralar lá no fundo do poço para depois tomar uma conduta? Então, assim, você falou duas coisas aqui que são muito comuns e a gente, mas, como eu falei no início do podcast, né, a gente faz as coisas baseadas em evidência e tenta derrubar alguns mitos. Uma conduta extremamente comum é a gente tentar recrutar o paciente. Mas desde 2017 tem um trial grande, muito bem feito, brasileiro também, chama Art Trial, publicado também no JAMA, do Alexandre Cavalcante, Biasi, e um grande amigo, que mostrou que não há benefício na pronação.
Então, na diretriz brasileira de ventilação mecânica, do final do ano passado, a pronação não tem benefício no recrutamento, manobra de recrutamento. A manobra de recrutamento, ela deve ser reservada para casos excepcionais e refratários a tudo. Então, se você não tiver, é como se fosse uma medida heróica. Então, recrutamento, ele deve ser evitado, porque ele pode até prejudicar, tem uma tendência a prejuízo. Agora, o que o recrutamento faz? Recrutamento, de forma inquestionável, ele melhora a gasometria. Ele melhora a gasometria, você passa o plantão. Olha, tá aqui, André, o paciente estava com a relação de 150, estava com a relação de 130. Eu recrutei o paciente, eu estou te entregando o paciente aqui com a relação de 230, 250. E aí, o que vai acontecer? Lá na frente, depois de alguns dias, esse paciente morre mais do que se ele não tivesse recrutado. Por outro lado, uma estratégia de um trial de 2013 do Guerrin, publicado na New England, eu vou botar esses trials, são muito importantes. Publicado na New England em 2013, ele mostrou que, Prozeva trial, ele mostrou que a manobra de pronação, se feita precoce nos 3 primeiros dias, ela diminui mortalidade. E ela diminui mortalidade de uma forma, assim, absurda. É uma das terapias que mais tem impacto na medicina. Não é na ventilação mecânica, não. É uma das terapias que mais tem impacto na medicina. Então, é um benefício brutal. Indiscutível. Indiscutível. E aí, para quem não está acostumado, quando a gente vai fazer um estudo clínico, a gente precisa de um ponto de corte. Eu não posso chegar e falar assim, não, eu vou olhar esse paciente aqui, ele tem um jeitão assim, eu vou recrutar, eu vou pronar, eu vou titular a PIP, eu vou dar esse Não posso, eu tenho que ter um critério. E foi estabelecido que seria uma relação PaO2-FO2 de 150. Sim. Não significa, nem biologicamente tem sentido isso, que um paciente que está com 151, que ele não vai se beneficiar, e um paciente que está com 149 vai se beneficiar. Então, se eu tenho um paciente... quando você estava falando, eu me lembrei do meu pai. Meu pai falava, quando eu estava começando a dirigir, às vezes, atrás de um ônibus vinha uma bola. Aí ele fala assim, meu filho, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Então, já freia. Você não precisa ver aquele cenário que você sabe que vai ser catastrófico daqui a algumas horas, para aí sim tomar uma decisão de pronar. Isso é muito errado. Você perdeu tempo. Perdeu tempo. Precioso. Então, inclusive de estabilidade, porque à medida que você espera mais tempo, o paciente vai reter mais CO2, ele vai ter mais hiperdistensão, provavelmente, vai lesar o VD, aí ele fica hipotenso, e aí eu ouço demais, mas o paciente está instável para pronar. Aí eu falo, olha, eu não prono paciente bom. Ninguém prona paciente bom. É uma medida que a gente usa para um paciente que está grave. E às vezes é a cor pulmonar e por conta da hipoxemia que ele fez com que ele ficasse tão instável. Exato. E você prona, você melhora a relação ventilação-perfusão. Quando a gente pensa nas zonas de West, a gente pensa ápice céfalo-caudal, mas também existe antero-posterior. Mas isso muda de acordo com a ação da gravidade. Exatamente. Aí quando a gente vira o paciente, e no estudo era mais ou menos a cada 16 horas, quando a gente vira o paciente, a gente redistribui isso, a relação ventilação-perfusão, e existe um benefício brutal. E aí as pessoas ficam, vou usar bloqueador neuromuscular. Questionável se tem benefício. Vou recrutar. Questionável, vírgula, provavelmente até, dependendo de quem está fazendo, é prejudicial, mas você melhora a gasometria. E aí você não vai pronar, vai empurrar essa pronação para frente com o pior prognóstico do paciente. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois. Paciente que tem
uma insuficiência respiratória. E aí eu queria só relembrar aqui para os nossos ouvintes os novos critérios de SARA. Sim. Antes de entrar, eu gostaria só de fazer uma colocação Coloque. de que a gente sempre tem que pensar de um cenário menos agressivo. Vamos parar para pensar, botar na balança. A gente tem evidência e vamos pegar essa evidência e ainda colocar ela na balança e botar assim, por exemplo, uma manobra de recrutamento, ela implica em riscos aumentados por conta dos níveis de pressão que você está utilizando. Exatamente. A manobra de pronação, ela também implica em riscos, porque você está pronando o paciente, mas se você tem uma equipe bem treinada, onde o trabalho é sincrônico, e você faz a mudança de posição, isso é muito menos agressivo para o pulmão que já está lesionado Isso. do que uma manobra. Então, imagine um pulmão pouco complacente recebendo uma carga pressórica muito grande, tentando heroicamente abrir o que é possível e depois tentando achar uma PIP ideal, que às vezes é ideal para um alvéolo, mas para outro não, porque o pulmão nessa situação é heterogêneo, gerando um benefício para um alvéolo, para o outro não surtiu efeito e, vamos dizer assim, e para o outro aqui está hiperdistendendo. Então, através de uma pressão que eu estou aplicando. E a manobra não. Ela é menos agressiva do ponto de vista de segurança pulmonar desse paciente. Então, assim, os trabalhos mostraram ao longo do tempo que se você prona com essa precocidade, você tem todo esse impacto. Então, até mesmo por critério de agressividade, por que a gente não revisa melhor as nossas atitudes, deixa de insistir em condutas repetidas e ganha tempo e otimiza as manobras? Exatamente. Eu acho que é, claro, óbvio, e no próprio ART, no trial, uma porcentagem não foi pequena dos pacientes que foram incluídos, eles saíram da estratégia de recrutamento e do trial porque, com o ajuste adequado da ventilação mecânica, aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, o paciente pode melhorar tanto a troca quanto a mecânica. Então, quando o paciente era incluído, a primeira etapa, né, elegível, você fazia uma ventilação protetora efetivamente, ajustava os parâmetros ventilatórios. Nessa fase, o paciente precisa estar bem sedado, sim, nesta fase. E aí os pacientes saíam do critério de inclusão. É o famoso bem sedado, bloqueado? Não e não necessariamente. E aí o paciente melhorava efetivamente e muitos saíram do critério de inclusão. Então, a mesma coisa aconteceu lá na frente. A gente não é bem um tema, mas no CESAR Trial, lá de trás que avaliou ECMO, só de transferir o paciente para um centro de referência em ventilação mecânica, vários pacientes saíram da indicação de ECMO porque eles melhoraram, porque houve uma ventilação adequada. Então, é possível você adequar a ventilação e o paciente sair da indicação de prona. Agora, fazer um recrutamento, bloqueador neuromuscular, com a tentativa de não pronar, você está fazendo duas coisas que podem ser lesivas invertendo a ordem em detrimento de uma coisa que comprovadamente é melhor. E não precisa estar em 150. É claro, eu não estou falando o paciente está entubado, está com 350, com 300, 280, e não é para a gente ficar também fixado na relação PO2 e FO2. Mas se você está vendo o paciente está deteriorando hemodinâmico, o paciente provavelmente pelo VD, faz um ultrassom, um POCUS, vê o VD está começando a sofrer, o paciente está aumentando FO2, está diminuindo a relação PO2 e FO2, não precisa chegar em 150. Às vezes... Entendeu? Bem menos. Não atingiu o critério. Não atingiu o critério. Num critério bem maior do que esse, pode ser por hipercapnia, pode ser por aumento da FO2, e aí tem os critérios de resposta também. Então, no trial era um aumento de 10 pontos na relação PO2-FO2 ou aumento de 20 pontos na PO2. Mas, às vezes, a gente diminui a FO2 e o paciente não tem uma grande diferença. É um jogo de número. É um jogo de número. Então, a gente também é um paciente... Diminuiu a PaCO2, esse paciente está melhorando. Você está diminuindo o espaço morto. É igual uma situação que às vezes a gente debate, né?
quando a gente fica com um olhar muito fixo para algumas ferramentas, por exemplo, a relação PO2-FO2. Exato. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com uma PaO2 de 100 e uma FO2 de 100. Isso. Quanto é que ele está de relação? 100. 100. Eu tenho um paciente com uma PaO2 de 60 e uma FO2 de 60. Quanto é que ele está de relação? 100 também. Quem está pior? Com 100. O que está usando 100% de oxigênio, porque ele está sofrendo a toxicidade maior. Isso. Mas se eu falar que é o mesmo paciente após uma pronação, eu vou dizer que esse paciente não respondeu porque a relação dele não melhorou? Eu não posso afirmar isso. Se você conseguiu diminuir a FO2, o cara esse paciente reduziu 40 pontos de FO2, esse melhorou o paciente drive pressure. melhorou. Exato. Aí você tem que ver. Drive pressure é um outro critério. CO2. O VD é outro critério. Vai avaliar o PaSO2 é outro critério. Então são vários critérios de melhora. E no final, diminui mortalidade. Então, assim, Então, usar as ferramentas isoladamente é perigoso também. Então, é um paciente muito complexo que demanda muito cuidado para a gente olhar só para uma coisa, ou só para outra, ou só para indicação. E até mesmo, voltando já ao gancho, a definição. A gente tinha uma definição, que era a definição lá de 2012, de Berlim, e temos uma definição nova. Assim, a gente sabe que todas as definições, principalmente se tratando de uma patologia como a síndrome, vamos dizer assim, a SARA, ela é difícil. Desde lá em 1967, do trabalho que identificou e de lá para cá. Exato. E os trabalhos todos vieram sendo desenhados pensando nesse perfil de paciente de muito difícil manejo. Uhum. E a gente viu lá muita coisa evoluindo ao passar do tempo. Então, a descoberta que a pressão de platô tinha um benefício, depois os mecanismos de lesão, a gente teve ali barotrauma, telectrauma, o desenvolvimento da PIP, porque antigamente não tinha PIP. Então, assim, tudo isso veio corroborando para você ter uma estratégia e ter ferramenta. E aí você para... Tudo isso tem uma série de situações envolvidas, que é um paciente muito complexo ventilatório, e eu vou olhar simplesmente para um item e falo relação. Pronei, não melhorou? Vou fazer de novo, via advogado do diabo. Esse paciente com uma PaO2 de 100 e uma FO2 de 100. Isso. Ele está com uma troca de 100. E aí depois ele foi para uma PaO2 de 58 com FO2 de 60. A troca dele agora está menor do que 100. Quer dizer, a troca dele piorou. Esse paciente não respondeu? Não. Dentro até mesmo dos critérios de SARA que a gente observa, você tem uma tolerância de uma hipoxemia. Tanto é que os trabalhos ali, ARDSNet, entre outros, falam desde 55 até 70, 80 de PaO2. Então, assim, se eu estou dentro de um alvo que é esperado para tentar agredir menos o paciente usando o oxigênio de forma mais cautelosa, apesar que hoje, vamos dizer assim, essa hipoxemia permissiva é bem discutível, qual a meta de hipoxemia ou não seguir. Normóxia, né? O normóxia é o ideal, mas a gente sabe que o seguinte, a intenção é agredir menos o pulmão do paciente. Então, por que eu vou olhar apenas para uma ferramenta? Então, tanto é que a nova diretriz, vamos dizer assim, o novo guideline, ele recomenda que você tenha um olhar mais amplo. Antigamente, Berlim era o tempo de doença, né? Uma semana. Você tinha a questão a imagem radiológica, ali se tinha as opacidades bilaterais. Você tinha que descartar se era uma situação cardiogênica, né? Se não tinha um edema pulmonar. E depois você entrava num cenário onde vocês faziam a estratificação da SARA. Então você tinha assim, leve, moderado e grave, balizada pelos fatores de a relação PO2 e FO2 com PIP, uma PIP maior ou igual a 5, e beleza. E já houve uma evolução, né? O Berlim, comparado com o critério anterior, já permitia o diagnóstico com VNI. Sim. Você tinha que ter 5 de PIP. E aí, se a gente for pensar, é porque a gente está agora em Brasília, abril de 2025, é quase impensável você não ter um recurso mais mínimo para dar esse diagnóstico, a VNI e tal. Mas o novo critério, a nova classificação de SARA, ela permite até o paciente com KNAF ou com oxímetro de pulso. Então, a gente pode estabelecer... A relação SPO2-FO2. SPO2-FO2
facilitando a detecção de alguns pacientes com Potencialidades. SARA. Isso daí vai gerar o quê? Isso vai gerar pra gente um cuidado diferenciado desse paciente, sabendo que neste paciente que ele tem um risco ou ele já tem uma SARA, de repente leve, eventualmente até moderado, que a gente não iria detectar porque precisaria de uma gasometria ou de uma PIP e tal, a gente vai ver que esse paciente tem um risco de SARA, ele pode piorar, a gente vai começar estratégias, como a gente já falou, estratégias mais protetoras. Então, eu acho que E lembrar também, mais uma vez, os critérios de classificação, os critérios definidores da síndrome do desconforto, elas existem para permitir que eu aloque tratamentos. Então, por exemplo, eu preciso... Tem um fluxograma de cuidados na minha mente. Exato, eu preciso assim, olha, o paciente está com a relação PO2 menor do que 150. Aí é inquestionável, sob qualquer raciocínio lógico, a gente pronar esse paciente, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação, né? Não, o paciente está com uma relação estável acima de 150. E muito cuidado. Às vezes a gente viu já pacientes com fibrose pulmonar, já uma condição crônica que, pela própria definição, a gente já não pode dizer que é SARA, porque não é uma condição aguda, é uma condição crônica. E aí vai ser malversado de novo. Ah, mas o paciente tem uma relação de 180, é uma SARA moderada. Não é. Mais uma vez, é justamente um pouco disso. Os critérios, eles servem tanto para incluir quanto para excluir. Exato. E aí o uso, desde lá de Berlim, por exemplo, se você quer estratificar e chegar no ponto de estratificar SARA leve, moderada e grave, você tinha que excluir o paciente crônico. Que às vezes você está querendo pegar e calcular a relação PO2 e FiO2 para todo mundo. E não é assim. Exato. E não é assim. É uma ferramenta que, vamos dizer assim, qual é a função de uma relação PO2? Ela é um marcador, ela consegue falar para a gente da troca gasosa do paciente. Mas a função dela é ser um preditor prognóstico. Exato. Mas ela não é um preditor preditivo, por exemplo, negativo, como, por exemplo, um exame que consegue detectar que... Vou dar um exemplo. Hoje nós temos alguns exames, por exemplo, para detectar o TEP. Então, nossa, fugiu o nome. Angiotomografia? Não, de sangue. Dedímero. O dedímero. Poxa, você consegue imaginar um paciente com um TEP maciço a ponto de ter repercussão em troca com hipoxemia severa com dedímero normal? Não, não vai existir. Então, um exame desse paciente, quando vem negativo, então ele fala, olha, descartei TEP. Descartei. Mas é aquela coisa, só que as pessoas estão usando a relação PO2 e FiO2 de uma forma muito abrangente para todo mundo, sem o critério, e aí fica tratando esse número e usa só esse muito número. Absoluta, né? Exato, e aí ele vira uma ferramenta gold standard, como se ele por si só falasse tudo. Então, ó, paciente não melhorou a relação PO2 e FiO2, não vamos pronar de novo. Não faz sentido. Ah, mas ele reduziu o FiO2, ele melhorou o CO2, drive empréstimo, melhorou o volume corrente, tudo. Mas a relação não melhorou. Não faz sentido. Então, às vezes a gente escuta isso. Ah, mas a troca dele não melhorou. Eu falei, bom, mas os outros parâmetros sim, né? Isso significa que pela antiga condição ele continua ainda com SARA, por exemplo, grave. Isso. É aquela história, todo paciente de SARA grave vai morrer? Não. E todo paciente de SARA leve vai sobreviver? Também não. Então, por que a gente deposita somente essa ferramenta, essa expectativa? Então, é seguir o que justamente os guidelines recomendam. Olhe o seu paciente de uma forma ampla. Isso. Então, assim, não use só uma ferramenta. A gente sabe que, por exemplo, até o mesmo novo guideline, ele tem suas, vamos dizer assim, deficiências, porque é uma situação complexa. E, assim, a intenção de você gerar uma nova classificação é tentar melhorar as deficiências da anterior. Isso. Mas não significa que não vão acontecer, e significa que a gente mudou. Como, por exemplo, não incluir PIP, né? Exato. E não significa que a gente não entenda
quais são os objetivos, que é proteger o pulmão, garantir uma troca e, se for o caso, escalonar as condutas para que a gente não lesione esse pulmão de forma definitiva. Exato. E, por exemplo, a gente pode chegar até usar a ECMO, com o Isso. intuito de, olha, o pulmão realmente aqui não tem mais condições de fazer troca gasosa, a gente vai ter que usar esse dispositivo, que tem outros riscos, que também é uma terapia ponte, que não cura nada, mas pelo menos a gente não vai estar agredindo o pulmão e a gente vai Exato. dar tempo para ele se recuperar. Exato. Eu acho que o conceito não está em seguir obcecadamente, e sim pensar no paciente de forma estratégica. Olha, realmente esse paciente tem um padrão de SARA, síndrome de desconforto, Isso. porém, a estratégia para esse paciente, eu tenho que ter toda a minha reserva estratégica já bolada. Olha, se esse paciente não responder, eu vou para tal etapa. Se ele não sair disso, eu vou para tal etapa. E assim a gente segue tentando não perder tempo insistindo em coisas que, por exemplo, quem não já fez no passado? Eu digo porque eu já tenho alguns anos de formado, já tenho até alguns cabelos brancos. E em alguns serviços que eu passei, a gente era orientado a recrutar de novo, e recrutar mais uma vez, Várias vezes. antes de pronar. Não, eu nem pronava. Nem pronava. Não, a gente está recrutando para não precisar pronar. Várias E vezes. tá Isso eu já errado. vi. Isso eu já vi. E tá E errado. tem pessoas que fazem isso hoje achando que estão melhorando o paciente. Não estão. E tem agora um eufemismo para pronação, que é titulação de PIP. Então, desculpa, um eufemismo para recrutamento, que é a titulação da PIP. Lembrando, quando a gente fala recrutamento, a gente está falando recrutamento com pressão máxima. Né? A gente chegava até 40, acreditem, chegava até 40 centímetros de água de PIP para abrir mesmo o pulmão e depois ia decrementando. Tem várias estratégias. Quem gosta ou gostava vai falar que a sua... Cepapão de 40. Cepapão de 40. A sua é a melhor e aquela ali funciona, porque os outros trials que não mostraram benefício não fizeram do jeito que eu faço. Isso não é razoável, Sim. Né? E aí hoje tem uma ideia, vamos titular a PIP. E a gente sabe também, já tem evidências, que essa manobra de titulação da PIP, que é um mini recrutamento, também não tem submáximo, também não tem benefício. E você fazer isso para evitar uma pronação, eu acho isso surreal. Eu acho até que, sem evidência, quer fazer uma titulação da PIP? Prona o paciente e faz com ele pronado. Não, e às vezes... Entendeu? E aí você vai tentar titular. Provavelmente você não vai precisar. Tá? Então, a gente está trocando uma coisa que não tem evidência, tem uma evidência provavelmente de que não funciona. Um trial também do ano passado chamado Stamina, a gente participou. Na verdade, nos últimos anos a gente vê aquela busca incessante de provar que a PIP reduz mortalidade. Isso. E aí a gente tem um trabalho que ele traz a PIP como assim, o santo graal, né? E, infelizmente, assim, qual é a PIP ideal? Então, a titulação da PIP... Mas é o que você está falando. A titulação é uma PIP ideal para um alvéolo, ou para uma quantidade maior de alvéolos, mas que outra, em detrimento, pode estar sofrendo também. Exatamente. Então, até que ponto você insistir nessas ou manobras... VD. Exato. Até que ponto insistir nessas manobras pode ser benéfico? Então, assim, a gente hoje ainda carece de trabalho. Sim, não estou dizendo para que esses trabalhos não sejam realizados. Mas ainda o que temos não evidenciou esse benefício. Mas a prona, sim. Prona tem um grande benefício. Por que a gente está pronando depois de titular, depois de fazer todas essas manobras, sendo que a gente pode pronar antes? Exatamente. Menos agressivo, menos, vamos dizer assim, a agressão pressórica é menor. Mais uma vez, eu sempre faço essa alusão, às vezes, quando a gente está discutindo, qual é a nossa função diante de um ventilador? A gente é um zagueiro, a gente quer evitar tomar gol, tomar bola nas costas. Que é o quê? Proteger o pulmão do paciente. E aí, para proteger, eu vou ter que tomar uma conduta muitas vezes agressiva. Então, não me parece coerente, mas hoje a gente tem evidência de coisas que não são agressivas e que têm benefício. E a gente, às vezes, quer optar por coisas que não têm evidências tão robustas quanto a pronação, e a gente deixa a pronação de lado porque dá trabalho,
ou para tentar evitar pronação. Então isso para mim não parece coerente. Não é razoável. A gente poderia ficar aqui, com certeza teremos outros encontros, mas a gente está chegando num tempo bem avançado aqui. Eu queria, como sempre, nosso encerramento, eu queria que você falasse o ponto crítico da ventilação mecânica. Qual que você colocaria? Nossa, são muitos pontos. Nossa, são muitos pontos. Mas vamos lá. Acho que se a gente estudar bem o básico para fazer o bom feijão com arroz, e o bom feijão com arroz para fazer dá trabalho. Ter uma boa noção de análise gráfica, ter uma boa noção dos nossos marcadores, de como usar todos esses preditores. Dos modos básicos, eu não vou nem entrar nos modos avançados, nada de modo automatizado, bifásico, nada disso. Eu estou falando ali do raiz, PCV, VCV e PSV. Se você tiver uma boa noção de como conduzir os gráficos desses modos para o paciente específico, de uma forma cautelosa, protetora, que promova sincronismo, o conforto e, assim que possível, o desmame, e a gente tem uma série de ferramentas para nos ajudar, eu acho que a gente já está num bom caminho. E a partir daí a gente pode tentar avançar para outros cenários. Não adianta eu querer falar de modo avançado. Vamos falar de sei lá, NAVA, vamos falar de ASV, vamos falar de outros modos que demandam um conhecimento maior. Haja vista que se a gente for falar de modo de ventilação, a gente sempre tem que lembrar da construção deles. Variável de controle, comando da frequência, né? Que é o CMV, ventilação mandatória contínua, ventilação mandatória intermitente ou ventilação espontânea contínua. A gente fala muito desses dois primeiros momentos, mas a gente fala muito pouco do terceiro momento, que é a segmentação, que é, por exemplo, hoje eu falar para as pessoas que um modo PCV, PSV e VCV é um modo set point. Então, o básico precisa ter essa noção. A noção da segmentação, das tecnologias agregadas, as tecnologias que são consideradas servo, adaptativo, dual, biologicamente variável, inteligente, ótimo. Porque se a gente olha para tudo isso e a gente quer usar um modo avançado e a gente não entende nem a segmentação que ele está incluído e como isso funciona, não vai dar certo. Não vai. Então volta para o básico, vamos fazer o básico bem feito. E o básico já não é simples. E dá um pouquinho de trabalho, entende bastante de curva, vai procurar estudar curva, tem muita gente boa hoje falando disso, inclusive a Ponto Crítico, merchandise. Mas é simplesmente assim, não vamos dar um passo longo, mas vamos dar passos pequenos e consistentes. Então, acho que é o melhor caminho. Quando fui começar a estudar ventilação mecânica, eu era interno por conta de um concurso para estágio. Eu vi que o buraco é bem fundo, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa, se você quiser se dizer especialista, se você quiser matar no peito vários casos que nem todo mundo consegue, você tem que sentar e estudar. Não é um estudo, não é uma coisa que você vai ler um artigo e resolver sua vida. Não. A gente passou aqui desde a primeira definição, entre aspas, descoberta da SARA pelo Washburn em 1967 até artigos do ano passado. Então, é toda uma construção que leva um tempo, mas é muito gratificante, como você falou. Então, a gente entender como funciona uma cascata, por exemplo, vai montar um sistema de umidificador em cascata ou um HME, são coisas que a gente tem que saber, na minha opinião, a gente tem que saber. Precisa saber no teu nível? Não, não. Mas a gente começa devagar e vai agregando. Quando você começa a entender as coisas, você começa a perceber que é bonito a coisa. E aí, eu acho, do meu ponto de vista, o ponto crítico é a ventilação protetora. Sim. Então, a ventilação protetora,
para nós garantirmos uma ventilação protetora, tem uma receitinha de bolo, Sim. mas você vai fazer isso muito, muito, muito melhor se você souber isso que você está falando. Se você souber o básico. E o básico, ele cuidado com a palavra básico. O básico já dá um trabalhinho, mas Sim. o básico, ele é importante. A gente tem que entender equação do movimento, entender fisiologia, entender os tipos de pulmão que a gente está lidando. Você falou proteção e eu vou puxar um termo bem interessante. Quando a gente fala da driving pressure, Isso. a gente fala driving pressure, o que é pressão de distensão do alvéolo. Isso. E aí a gente volta aqui. O que é a driving pressure? É a pressão de platô menos a PIP. E aí a gente vê de forma muito abrangente as pessoas pegando a pressão de platô e diminuindo da PIP programada. Isso. E driving pressure é o quê? Que PIP é essa? Não é a PIP programada, é a PIP total. Então, se faz necessário a mensuração da auto-PIP para eu poder chegar nessa driving pressure real. Então, hoje também, assim, pegar de orelhada, pegar no meio do caminho, não. A gente está tendo uma discussão, mas é como você falou, o básico já tem um buraco muito mais embaixo, já tem uma coisa que a gente precisa solidificar bastante. Eu acho que... Conceitos. Conceitos. Eu acho que esse episódio foi bem legal porque a gente conseguiu revisar algumas coisas. Sim. Tira alguns mitos da jogada. Tudo isso que a gente está falando aqui tem uma evidência muito robusta. Alguns mitos são derrubados e, espero para muitos, gera um gostinho de quero mais, que eu vou sentar ali, vou pegar um artigo, outro artigo, vou pegar um livro-texto, um tratado. Então tem muito material. Sim. Quem quiser... E aí agora eu vou estimular que vocês sigam-nos nas páginas. Exato. Porque quem quiser pode mandar um direct pra gente no Instagram. O Instagram é Ponto Crítico Academy, que a gente pode mandar essa bibliografia para vocês, inclusive, eventualmente, alguns livros que a gente tenha em PDF, que sejam liberados, obviamente. Muitos desses artigos são liberados. A gente tem agora a diretriz brasileira, do final do ano passado também, diretriz brasileira de ventilação mecânica, da AMIB e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. É o Guia de Orientação Prática. Guia de Orientação Prática, exatamente. Que ajuda demais da conta, demais. E aí é uma escadinha, a gente vai subindo, subindo, subindo e vai construindo isso com o passar do tempo, de forma que a gente consegue prover um atendimento muito melhor e muito mais assertivo para o paciente. Isso vai acontecer desde se você estiver numa UPA, Sim. tá? Até se você estiver no hospital mais famoso do Brasil. Então, isso que o André falou é mais pura verdade. Se a gente tiver com um paciente com conhecimento robusto de VCV, PCV e PSV, e souber quais os parâmetros adequados a gente vai ajustar para o paciente, a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. Excelente trabalho. André, queria agradecer. Teremos outras. A gente ainda não falou de desmame, não falamos de ECMO, não falamos de modos ventilatórios, assincronia. Nossa, tem coisa demais para falar. Tem muita coisa. Não falamos de intubação. Não tem algumas novidades. Vou falar tudo de uma vez só. A gente vai ter que passar o dia aqui. Tem muita coisa. Então, convido a todos a acompanhar mais uma vez as nossas redes sociais. Eu agradeço ao André. Eu, na verdade, é que fico satisfeito por fazer parte desse time Ponto Crítico e com o intuito de levar o conhecimento do paciente crítico, de como conduzir, de como manejar, dessa parte tanto não somente da ventilação, mas também lá na frente de mobilização. A gente tem muita coisa para falar. É um cuidado muito amplo, mas requer estudo. Requer. E estamos aí para ajudar vocês a estudarem. Agradeço a todos, um grande abraço. Um abraço, gente. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço.